Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Intenções da Santa Missa. Pela saúde, Maria Dias Grace, Guilherme Dexheimer, Milena e Terezinha Machado. Na intenção dos falecidos, 7º dia, Antônio Nunes, Maria Conceição Nunes, Eliane Torres de Oliveira. 1 ano de Ondina Berzag Santos. 2 anos de Maria Joelci Rolim Martins. 21 dias de Mateus Colione de Oliveira. 19 dias de Milton Ferreira de Oliveira. 3 anos de Merolina Braga da Silva. 2 anos de Paola Vitória Simas Ramos. As demais intenções serão colocadas junto ao altar. Irmãos e irmãs que nos acompanham através da Rádio Osório, também através das mídias sociais, bem-vindo ao 4º domingo da Quaresma. A Quaresma é tempo propício de conversão à vontade do Senhor. É de gratidão por sua misericórdia para conosco. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que o mundo seja salvo por ele. Nós somos chamados a testemunhar com nossas vidas a boa nova da salvação. Unidos na mesma fé e congregados em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, iniciemos nossa celebração cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que nos reuniu aqui para celebrarmos com os meios que temos para fazermos unidade e comunhão, para juntos invocarmos o Deus de misericórdia e compaixão. Hoje, o 4º domingo da Quaresma, também chamado Domingo da Alegria. A alegria justamente porque acreditamos na misericórdia do Senhor. Ao entrarmos na celebração, com todos os que rezam conosco através dos meios de comunicação, queremos humildemente apresentar-nos ao Senhor, reconhecendo nossas fraquezas, nossos pecados, para confiar-nos a grande graça do perdão do Senhor. Peçamos perdão. Tende compaixão. Porque
Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oração. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo, que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra, por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e de sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo, e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. No primeiro ano de reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias. O Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nós sentávamos chorando, com saudade de Sião, nos salgueiros por ali, penduramos nossas harpas, que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer.
nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas. Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus, em virtude da nossa união com Jesus Cristo. Assim quis mostrar através dos séculos futuros a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. É isso e não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós somos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Tanto Deus amou o mundo, que Ele deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna.
Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, os poucos aqui presentes, devido à situação de isolamento, todos aqueles que acompanham nossa celebração, assistindo, mas não simplesmente assistindo, mas deixando-se envolver de alma, de coração, provocar pela palavra de Deus, que certamente também nessa condição, essa limitação é objeto de reflexão e motivo para buscarmos na palavra de Deus sempre uma luz para o nosso momento em que estamos vivendo, aqui no Brasil, no mundo todo. Portanto, a palavra de Deus é sempre um indicativo importante para todos nós. Ela traz indicações muito significativas para a nossa caminhada. O tema central de hoje, podemos dizer assim, é o aspecto da misericórdia, da compaixão que Deus tem para com cada um, para com toda a humanidade. E isso se manifesta na história de Israel e se completa em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, enviado na total gratuidade por nosso Deus. Se olharmos as leituras que escutamos, do Antigo Testamento, do livro das Crônicas, o autor sagrado faz uma releitura dos acontecimentos principais, podemos dizer assim, da história de Israel. E claro, enquanto o Antigo Testamento tem uma leitura um tanto condicionada à época, ao tempo, como a teologia da retribuição. Por isso, aparece num primeiro momento que a situação de escravidão no Egito, em Babilônia depois, pelo povo de Israel, teria sido como consequência da sua infidelidade a Deus. Por quê? Porque o povo não escutou a voz dos profetas que lhe foram enviados. Mas mesmo nesta dinâmica, a leitura depois nos mostra que, mesmo nessa condição, Deus não se esquece do seu povo. Aliás, dá para dizer que Deus nunca deixa de amar. Não deixou de amar e não deixará nunca de amar. Por quê? Porque o amor de Deus é incondicional. Deus nos ama sempre, não só quando nos esforçamos de fazer bem, e claro que deseja e quer muito que nos encaminhemos e nos esforcemos o mais possível
para termos uma vida santa, uma vida digna, uma vida boa. E justamente sinal disso é que em um determinado momento da história suscita esse Ciro, que claro, na sua intenção de rei dos persas, era uma estratégia política possibilitar aos israelitas voltarem para a sua terra, reconstruírem sua cidade e seu templo. Mas por detrás, nas entrelinhas, se percebe que também isso pode ser visto como iniciativa de Deus para que se concretize a sua salvação prometida à humanidade através da história de Israel, que vai se fazendo e se completa, realizando a promessa com o envio do seu Filho unigênito Jesus. Temos no texto do Evangelho, nesse encontro, João traz assim, de encontro de Jesus com Nicodemos, essa forma de falar e de dizer muito significativa, muito importante, comparando o momento histórico, digamos assim, da praga das serpentes durante a passagem pelo deserto, onde Moisés construiu a serpente de bronze, que olhando para ela ficavam curados. A comparação, quando serei levantado da terra, atrairei todos a mim, assim como agora então, assim como naquele tempo, o olhar para a serpente de bronze significava a cura física, agora olhar para o crucificado, ressuscitado, é condição e modo de alcançarmos não só a vida humana, mas a vida eterna, a salvação eterna. E justamente na reflexão que Jesus faz nessa fala com Nicodemos, mostra que Deus não quer a morte de ninguém, mas quer a vida, a salvação. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, a vinda de Jesus, sua vida, sua paixão, morte e ressurreição, é o sinal mais visível e claro desse amor incondicional de Deus para com a humanidade. Por isso, nós cristãos não podemos desanimar. A nossa vida tem que ser marcada pela esperança que vem da certeza de que Deus nos ama sempre, infinitamente, incondicionalmente. O caminho qual vai ser, é dito mesmo na palavra de João, nesse texto: quem crer, quem acolher, que se pôs ao seguimento de Jesus, esse encontra a vida. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A entender bem. Por quê? Porque não acreditou no Filho unigênito de Deus. Não é que Deus condena. Deus oferece a vida, a salvação a todos. E justamente aqui está o respeito até da liberdade que Deus deixa a cada um. Então não é que Deus condena, é que nós nos condenamos quando não acolhemos o amor de Deus. Quando não acolhemos a luz de Deus. Quando nós não nos esforçamos por viver na luz, isto é, nas obras de bem, segundo a vontade de Deus, segundo as leis de Deus, segundo o amor de Deus. Por isso, a escolha é nossa. Por isso, a responsabilidade é nossa. E justamente isso é lembrado também na carta de Paulo aos Efésios, onde deixa muito claro assim que quando ainda éramos pecadores, Deus nos amou. E que a salvação que nos é oferecida é puro dom de Deus, na total gratuidade. Não é pelas nossas boas obras,
também se essas devem ser consequência do acolhermos esse amor de Deus em Cristo Jesus oferecido a todos nós. Portanto, a graça de Deus, a ação de Deus na nossa vida, ela vem e se dá pela fé que nós depositamos, pela acolhida do Senhor Jesus em nossa vida. Então, que também essa realidade, esse texto está bem no centro da carta aos Efésios, onde inicialmente apresenta o aspecto teológico da fé em Cristo, e depois começa a apresentar, digamos assim, as atitudes concretas a serem assumidas na comunidade cristã. Logo em seguida, segue o texto que nós temos na campanha da fraternidade: Cristo, nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. E começa então a descrever, a incentivar a comunidade dos Efésios a viverem essa unidade na diversidade. Tema que nós também estamos meditando, refletindo e construindo com a nossa resposta, buscando essa fraternidade através do diálogo, através da comunhão entre nós, vivendo um compromisso de amor. Nesse momento em que vivemos, digamos assim, esta situação de precariedade, da pandemia, o que nós podemos vislumbrar para nós também como indicação? Claro, esse aspecto de confiarmos continuamente, colocar a nossa esperança no bem, podemos viver mesmo na situação de pandemia na alegria porque sabemos que o Senhor nos ama infinitamente, indistintamente, incondicionalmente. E que essa situação não é castigo de Deus. Porque Deus não castiga, Deus ama. E talvez poderíamos intuir, então, por que essa pandemia? Qual a origem? Não temos uma resposta assim tão clara, mas podemos perceber que a origem disso é talvez porque nós humanos não respeitamos as leis de Deus, as leis da natureza. Às vezes se gasta milhões, bilhões em construirmos armas para matar, ao invés de investirmos na saúde, investirmos em todas aquelas condições mais dignas de vida que certamente poderiam talvez ter evitado essa pandemia que atinge agora a todos. E ela está aí. E os acontecimentos também falam. E qual pode ser o aspecto, a lição, o convite que Deus nos faz, não porque castigou, mas porque ela se deu entre nós? Quem sabe nos ajude a irmos naquilo que é essencial, a sermos mais cuidadores da vida, a respeitarmos-nos mais uns aos outros, a cuidarmos mais e melhor do nosso hábitat, do nosso ambiente, da vida da terra, da realidade dessa casa comum na qual nós estamos a viver. E queremos que ela seja sempre mais e melhor em condições de ser um bem para toda a humanidade. Então, que essa certeza, essa confiança de que Deus nos ama e nos quer bem, que tem sempre compaixão de nós. Talvez alguém poderia dizer, e por que então não elimina já essa pandemia de vez? Deus não costuma ser um mágico, né, que intervém nas leis da natureza. Deu ao ser humano a inteligência e a capacidade para conservar e também para consertar muitas coisas que às vezes advêm justamente pela nossa ação, às vezes não tão inteligente e discernida como deveria ser.
Gostaria de concluir lembrando aquilo que o Papa colocou lá no Iraque, falando ao povo de Deus. Disse uma expressão, uma imagem bem significativa. Cuidado, ao vírus do desânimo, temos uma vacina, a vacina da esperança. Que tenhamos dentro de nós, em nós, no nosso meio, a esperança, a confiança, que não é um puro positivismo, mas que é uma esperança que vem da certeza de que o Senhor nos ama, de que Deus é misericórdia e compaixão, que quer a salvação de todos e não a perda e a condenação de ninguém, e que por isso podemos ter e encontrar força em nós, em nosso meio, nas capacidades e potencialidades que Deus nos dá, para também sairmos desse momento com renovada esperança, com motivos sempre mais fortes para vivermos uma vida digna na liberdade dos filhos e filhas de Deus que querem honrar a sua fé no Cristo Senhor, e que Ele seja sempre essa presença que nos edifica, que, quem sabe, durante esses dias nós também possamos olhar mais para o crucificado, ressuscitado, em modo que possamos arrancar de Deus como quase alguma coisa que atrai para nós, para a nossa humanidade, a graça da libertação, do saneamento, da solução, também disso que nos aflige um pouco a todos, mas que não nos deixa perder a alegria da esperança, da vida, do amor do Senhor. Amém. E juntos confessemos nossa fé rezando. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Deus é rico em misericórdia. Apresentemos a Ele nossas súplicas cantando. Atendei, Senhor, nossa oração. Atendei, Senhor, nossa oração. Pela Santa Igreja, para que através do testemunho de seus membros faça resplandecer em meio do mundo a luz da verdade, cantemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Pela nossa comunidade, para que cultive a unidade na caridade, junto a todos que professam a fé em Jesus Cristo, cantemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Pelos consagrados e consagradas, para que perseverem na prática dos conselhos evangélicos, cantemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Pelos nossos governantes, para que promovam, no exercício de suas atribuições, o bem comum e a solidariedade, cantemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Pela nossa saúde e de toda a comunidade, em especial aos atingidos pela Covid-19, também pelos profissionais da saúde, que Cristo seja seu amparo e fortaleza, cantemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Oração do dizimista. Senhor, faze de mim um dizimista consciente e fraterno,
Que meu dízimo seja um ato de gratidão, de amor e reconhecimento pela tua bondade, pois tudo que tenho de bom recebi de ti: a vida, o amor, a saúde, a esperança e a paz. Ajuda-me, Senhor, a partilhar com justiça e fidelidade os frutos do meu trabalho com todos os meus irmãos. Que meu dízimo seja a fonte de bênçãos para a comunidade de discípulos missionários. Amém. Acolhei, o Pai de bondade, essas preces comunitárias. Te pedimos também pelo Papa Francisco, que ontem esteve de aniversário, 8º ano de pontificado. Te apresentamos as preces, orações, necessidades dos irmãos e irmãs que estão rezando conosco. Tudo colocamos diante de Ti para que não percamos a alegria do Evangelho e que possamos ser consolados pelo Teu amor misericordioso. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Todo o povo sofredor, o serpente esquecerá, pois o que plantou a dor, na alegria colherá. Todo o povo sofredor, o serpente esquecerá, pois o que plantou a dor, na alegria colherá. Retornar do cativeiro, fez esse sonho verdadeiro, sonho de libertação. Ao voltarem os exilados, Deus trazendo os deportados, libertados pra Sião. Todo o povo sofredor, o serpente esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Todo o povo sofredor, o serpente esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Nós ficamos tão felizes, nossa boca foi sorrisos, nossos lábios só canções. Nós vibramos de alegria, o Senhor fez maravilhas, publicaram as nações. Todo o povo sofredor, o serpente esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvam e que vos apresentamos com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação. Libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra. E enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo,
bondade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jaime e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Queremos, nesta nossa Eucaristia, lembrarmos todos os falecidos aqui citados para essa celebração, também os falecidos que vocês trazem no coração, e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou seu Espírito
Com a confiança, a liberdade e o amor de filhos e filhas, digamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morrestes por causa de nós, foste imolado em nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morrestes por causa de nós, foste imolado em nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, e dai-nos a paz. Cordeiro de Deus, e dai-nos a paz. Cordeiro de Deus. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Sangue de Cristo. Tanto Deus amou o mundo que
vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez o caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos dá, o que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda a polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, revivando com amor, compromisso, na partilha do dom da esperança e da fé que se torna serviço. Na partilha do dom da esperança e da fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. A nossa saudação a todos, mais uma vez, em especial aos da Catedral. Nós queremos comunicar que na Secretaria Paroquial estamos com o nosso Círio Pascal familiar para fazermos esta bonita preparação à Páscoa de Jesus em família devido a este tempo de pandemia que provavelmente não poderemos fazer a nossa celebração do Tríduo Pascal presentes aqui na igreja. Então passe na secretaria, o paroquiano, a paroquiana, e adquira o seu Círio Pascal familiar com as orações do Tríduo Pascal aqui da nossa paróquia Nossa Senhora da Conceição. Rezemos ainda mais em família pelo fim da pandemia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora da Conceição, o Senhor Deus volva o seu olhar para todos vós, vossas famílias, vossos grupos e comunidades, e derrame sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos a Deus com a nossa vida, vamos em paz, e que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus.